Vocês estão preparados? Porque o vídeo de hoje vai ser... No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como vender uma casa assombrada. Então chegou a hora da gente conversar sobre uma das minhas leituras mais esperadas dos últimos tempos, que é Como Vender uma Casa Assombrada, de Grady Hendrix. Antes, é claro que eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura ou saber mais sobre o projeto, o link tá aqui na caixinha de descrição desse vídeo. Bom, então, chegou a hora da gente falar sobre esse livro aqui, que eu queria muito ler. Não estava nos meus planos ler agora, mas o livro chegou em casa, por que não? Então, Como Vender uma Casa Assombrada foi publicado pela Intrínseca e tem tradução da Beatriz S.S. Cunha. Antes de falar para vocês sobre o que é esse livro e contar tudo que eu achei, enfim, falar sobre tudo, que é muita coisa que eu quero falar sobre esse livro, eu vou só falar um pouco sobre a minha primeira experiência com o Grady Hendrix, que foi com O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que eu li em 2021, que a Intrínseca também publicou numa edição de capa dura maravilhosa. Eu esperava desse livro, né, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, uma mistura de terror com humor, que é uma coisa que eu gosto bastante, e de fato foi o que eu encontrei, mas também fiquei surpresa com toda a contextualização da história, né? Em O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, a gente encontra ali uma recriação, uma reconstrução dos anos 80, né? Essa história se passa nos anos 80, e a gente tem essa recriação dos costumes, das problemáticas, enfim, de uma forma que me lembrou bastante de Stranger Things, então eu gostei bastante. E também fala muito sobre a amizade, né? Claro que o título já dá uma sugerida nisso, mas fala de uma maneira bem emotiva, assim, que eu acho que pode surpreender as pessoas, né? Quando a gente fala de um livro de terror e tal. E é de uma forma que até me lembrou um pouco de Stephen King. Então vocês podem ver que O Exorcismo da Minha Melhor Amiga tem muitos elementos que eu gosto e que eu acho que vocês também gostam. Então foi uma leitura que eu gostei demais e que me emocionou bastante. E por isso eu tava tão animada para fazer a leitura de Como Vender uma Casa Assombrada. Então antes da gente começar a falar sobre esse livro, vou contar para vocês qual a sinopse. Essa resenha não vai ter spoilers, tá? Não vou dar nenhum spoiler aqui, então podem ficar tranquilos. Então aqui a gente vai conhecer a família Joyner, mais especificamente os irmãos Louise e Mark. Os pais deles morreram, e aí eles precisam lidar, obviamente, com um monte de questões burocráticas que, infelizmente, a morte das pessoas traz, né? E uma dessas questões é vender a casa em que os pais moravam, a casa em que eles cresceram. A gente começa acompanhando a história do ponto de vista da Louise. Ela e o Mark têm uma relação muito ruim, muito conturbada, marcada por mágoas e ressentimentos, né? Coisas que vêm já de muitos anos. Claro que ela tá ali vivendo o luto dela, ela tá preocupada com como vai ser o futuro, né? Sem os pais, porque eles perdem os pais ao mesmo tempo. E ela também tá preocupada em ter que remexer o passado, né? Porque ela já não mora mais na cidade dos pais, aí ela tem que voltar para lá para cuidar do funeral e tudo mais, e também para cuidar dessa questão da venda da casa. E voltar para essa casa, mexer nas coisas que foram dos pais, mexer nas coisas que também foram dela durante a infância e adolescência, é algo muito intenso, né? Algo que é realmente remexer o passado, é muito mais simbólico do que simplesmente mexer em coisas materiais. Então, ela tá preocupada com tudo isso, mas ela sabe que ela vai ter que se unir ao irmão dela uma última vez para vender essa casa e para realmente recomeçar a vida dela ao lado da filha, né, a Poppy. Então aí no começo já tem algumas reviravoltas, algumas surpresas, mas eles dão andamento a essa questão da venda da casa. Só que nesse processo eles descobrem o quê? Essa casa não está vazia e o que está vivendo lá, seja lá o que for, não quer que ela seja vendida. Então, eu também esperava nesse livro essa mistura de terror e humor, né? Eu acho que o terror irreverente que o Grady Hendrix traz é muito interessante, é muito gostoso de ler. Mas pela sinopse, na verdade eu não tinha lido exatamente a sinopse antes de ler, porque eu não sou muito de ler sinopse, mas eu sabia por cima, assim, do que se tratava, e eu já imaginava que traria essa questão do luto e também dos dramas familiares, que são temas que vocês estão carecas de saber que eu amo, né? Então as minhas expectativas estavam muito altas, e como eu já tinha gostado bastante do Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu sabia que era seguro, né, ficar ali um pouco animada para essa leitura, que eu achei que dificilmente o Grady Hendrix ia me decepcionar. Então, primeiro eu vou falar sobre a questão do luto. Eu achei bem interessante como o autor trouxe isso para a história. Ele não fala do luto, da perda, assim, de uma maneira tão direta, né, apesar da própria sinopse, assim, não fica batendo nessa tecla de forma direta, né, mas mostra como essa dor da perda, como esse luto ainda mais duplo, né, e de uma vez, realmente afeta, né, a Louise, principalmente, porque a gente está conhecendo a história do ponto de vista dela, e é interessante como o autor coloca essa questão do luto de uma maneira sutil, né, ela permeia a história inteira, porque
é a base, né, da história. Se os pais não tivessem morrido, a Louise e o Mark não precisariam vender a casa e colaborar um com o outro mais uma vez, mesmo sem querer, né? Então, é a base realmente da história. Mas todas as dores que o luto traz, todas as faltas que o luto traz, vão aparecendo aos poucos, de maneira sutil, nos detalhes, e eu acho isso muito interessante, não só como leitura, né, como narrativa, mas também porque o luto é exatamente assim. Claro que naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, você vive o luto mais intensamente, né? Você vive essa ausência de forma mais intensa, mas depois, assim, com o passar dos dias, não que a gente vá se acostumando, não sei se essa é a palavra, mas, enfim, a gente aceita essa nova condição e de repente você tá ali vivendo a sua vida nova, né, normal, e você é acometido por essa dor, por essa falta, às vezes por uma coisa boba, assim, que você nem imaginava que traria uma lembrança, que faria você pensar naquela pessoa que partiu. Então eu acho que o Grady Hendrix conseguiu trazer o luto dessa forma. Eu acho que é uma dor que não dói de uma vez, né? Porque talvez ela seja muito grande, se doer de uma vez a gente não aguenta. Então é uma dor que vai doendo cada vez menos, mas de repente ela vem e bate ali em você com toda a força e dá aquele baque. E a gente parece que vive de novo a dor da perda. Então eu acho que o autor foi muito certeiro, né, em trazer o luto para essa história, não só a questão dos sentimentos, mas também a forma como esses sentimentos vêm, né, aos poucos e de maneira inesperada em muitos momentos. Agora os dramas familiares, que é um tema que eu amo também. Bom, aqui é basicamente entre irmãos, né, o conflito entre irmãos, mas também tem alguns outros segredos, algumas questões aí da família Joyner, mas acho que o foco realmente é a relação entre o Mark e a Louise. E assim, as interações deles, principalmente no começo do livro, seriam engraçadas se não fossem trágicas, né? Porque eles não conseguem ter um diálogo sem se atacar, sem ver segundas intenções no que o outro está dizendo, sem lembrar coisas do passado. E acho que todo mundo tem ou já teve, né, alguma relação em que tem mágoas, tem ressentimentos, e às vezes é realmente muito difícil conseguir ter um diálogo com a pessoa com quem a gente tem essas mágoas e ressentimentos, porque os dois ficam ali contaminados, né? E mais uma vez o autor acertou muito em trazer isso para a história, porque a gente realmente vê como essas mágoas deturpam, né, a relação desses irmãos. Então é isso, seria engraçado se não fosse trágico, mas essa também é outra base da história, porque eles acabam sendo obrigados a trabalhar todos esses ressentimentos por causa dessa casa que eles precisam vender, por causa da morte dos pais. Então, boa parte da história é sobre isso, né? É sobre esses dois irmãos tendo que confrontar essas mágoas, esses mal-entendidos, para poder seguir em frente, de fato, sem os pais. E com isso, a gente vê algumas coisas interessantes que eu gostei muito, que são temas que eu gosto, são aspectos que eu gosto muito de ver em histórias que têm esses dramas familiares mais fortes assim. Um deles é o que os segredos fazem com as famílias, o segredo e o silêncio. Família é um troço difícil porque são pessoas que a gente vê todos os dias, né, que a gente convive muito de perto, mas que muitas vezes a gente sabe muito pouco sobre elas. Esse parece um paradoxo meio impossível, né? Mas acho que acontece em muitas famílias, infelizmente, né? Justamente porque tem essa questão do silêncio e dos segredos. E é claro que não é simples você viver uma vida sem segredos, ou quase sem segredos, né? Ou uma vida em que você consiga conversar de fato com as pessoas que estão ali no seu convívio diário sobre aquilo que incomoda, porque esse é o grande problema, né? Não estou dizendo que tudo isso é simples e fácil, se fosse todo mundo faria, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa ver como esses segredos e esse silêncio machucam, né? Como eles podem realmente destruir, desestabilizar uma família, né? Mais do que os próprios conflitos, né? Às vezes os conflitos realmente ajudam a gente a resolver as coisas, enquanto o silêncio só faz com que a gente fique remoendo aquilo sozinho, com que a gente fique criando as nossas próprias teorias, né? E não resolva nada, e não supere, e não seja capaz de deixar para trás, e isso vai virando uma bola de neve. E aí isso acaba levando a gente para outro ponto que eu gostei bastante também, que é o fato de que Mark e Louise são irmãos, cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, mas como eu falei num vídeo recente que eu postei lá no Instagram,
e que eu falei sobre isso justamente por causa de um outro livro, que é o Somos Todos Adultos aqui, da Emma Straub, nossos pais não são os mesmos pais dos nossos irmãos, porque todo mundo, né, se transforma com o tempo e com as experiências que tem. Então eu, por exemplo, que sou a mais nova de 3 irmãs, tive pais diferentes das minhas 2 irmãs mais velhas, né? Então isso é natural, mas talvez seja algo que a gente não pense muito. Também tem a questão, claro, da personalidade de cada filho, da personalidade do pai, da mãe e de como tudo isso se combina e acaba criando ali uma relação. Então é contexto, é ambiente, é personalidade, etc. E a gente vê essa equação aqui em Como Vender uma Casa Assombrada, né? Em como todas não, porque todas seria impossível de trazer, mas como muitas dessas variáveis vão criando outros ambientes, outras relações, outros contextos, e como isso faz com que 2 pessoas que cresceram na mesma casa não vivam as situações da mesma forma, não enxerguem as situações da mesma forma, e às vezes essa divergência, né, da forma como a gente enxerga as coisas, e também da nossa personalidade e tudo mais, acaba criando esses conflitos ou acaba tornando eles ainda maiores. Então, todos esses dramas familiares são muito bem explorados pelo Grady Hendrix e a gente vai vendo as ramificações, né, que tudo isso vai trazendo, os segredos, o silêncio, as relações, o contexto, o ambiente, as experiências e essa combinação das personalidades, né, de filhos e pais. Um dos pontos que eu mais gostei em Como Vender uma Casa Assombrada foi que esse livro fala muito sobre maternidade, que não era uma coisa que eu estava esperando. E o autor traz esse tema por meio da Louise, que é mãe solo da Pop. E a personagem da Louise, ela é bem tridimensional. Eu comecei gostando dela e de repente eu já não estava mais gostando tanto, mas ao longo da história eu fui entendendo algumas questões, assim como o Mark também. Só que o Mark a gente começa odiando e aí a gente vai entendendo algumas coisas, né? A gente vai vendo que existem alguns motivos para algumas coisas terem acontecido, para algumas coisas serem como são. Então a gente conhece a Louise e a Pop, né? Ela é mãe solo, como eu falei. E a gente vê que existe uma necessidade, um desejo muito grande de proteger a filha, o que é totalmente natural, mas eu gostei muito de como o autor trouxe isso para a história, de uma forma que faz muito sentido, assim, porque a gente vê os erros que a Louise vai cometendo nessa ânsia, né, de proteger a Pop. E hoje, como mãe, eu posso dizer que isso é muito real. A gente está sempre com a intenção de fazer o melhor, de fazer o certo, mas às vezes a gente não consegue por inúmeros motivos, e a gente sente que a gente está falhando, e talvez seja uma falha de forma objetiva, mas de maneira subjetiva é a gente falhando tentando acertar. E isso não faz com que esse erro deixe de ser um erro, claro, mas eu acho que contextualiza muitas coisas, né? Então, com a Louise, a gente consegue enxergar tudo isso de uma forma muito clara. E o que eu acho, assim, mais legal sobre essa questão é que esse livro me trouxe uma ideia, um insight, assim, sobre uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, né? Eu não sei se isso aconteceu com vocês que estão assistindo, que são mães, né? Mas aconteceu comigo, com a minha irmã e com muitas mulheres que eu conheço, porque uma vez eu postei sobre isso no Instagram e muitas me responderam falando que também sentiram isso, que é o seguinte: desde que eu engravidei, eu parei de ver filmes de terror. Eu gosto muito, né, de filmes de terror, mas eu não sentia mais vontade, não me sentia mais à vontade para assistir filmes de terror. E assim estou desde que engravidei, né? Então já vai fazer quase 3 anos que eu não assisto um filme de terror mais sobrenatural, assim. Se for um slasher, mais gore, eu não ligo, mas se for sobrenatural eu ainda não me sinto pronta. Mas enfim, me respeitei, né? Porque se nossa cabeça pede, a gente tem que fazer. Mas às vezes eu ficava pensando, né, sobre isso, principalmente porque eu não ligo muito de ler livros de terror, eu continuo lendo, mas filme realmente é uma coisa que ainda não tô preparada. E aí esse livro me trouxe um insight sobre isso, né, que eu acho que os livros, as histórias de terror, principalmente os filmes, porque eles são mais visuais, obviamente, né, e eles acabam mexendo um pouco mais com o nosso emocional, são menos diluídos, né. Eu acho que essas histórias de terror, elas são um lembrete, né, para nós, mães, de que no fim das contas a gente não é capaz de proteger os nossos filhos de tudo. A gente sabe disso, né, de maneira objetiva, mas eu acho que a gente não consegue aceitar que é impossível protegê-los de tudo, e eu acho que é isso que a gente vê em Como Vender uma Casa Assombrada. Não importa o quanto você tente, o quanto você acerte, sempre vai ter alguma coisa que você é incapaz de fazer para o seu filho ou para proteger o seu filho. Então, esse foi um ponto que mexeu bastante comigo nesse livro. Grady Hendrix, ele é muito bom
em trazer referências para a história, e eu acho que a gente tem ali referências parecidas. Então, lendo esse livro, eu pensei em muitas coisas que eu já vi, que eu já li. Eu acho que uma das grandes referências nesse livro aqui é A Assombração da Casa da Colina, que é da Shirley Jackson, né? E ele até cita esse livro no começo, mas não só o livro, como também a série do Mike Flanagan, né, The Haunting of Hill House, que é baseada na obra da Shirley Jackson, mas que é, na verdade, uma outra história, né, que ele criou a partir do livro da Shirley Jackson. Então eu acho que as duas obras serviram de inspiração, né, como eu falei, A Assombração da Casa da Colina é citada no livro, e esse livro ele é separado por partes, cada parte é um estágio do luto. E não sei se vocês já viram essa teoria, se vocês já assistiram The Haunting of Hill House, não é um spoiler, tá? Mas cada irmão ali da família representaria um estágio do luto, né? Então, talvez, não sei, pode ser, tem alguma coisa a ver aí, uma referência, uma inspiração que o Grady Hendrix tem encontrado nessas obras. Na verdade, eu acho que com certeza essas obras foram referências para ele, mas não sei se exatamente nesses pontos que eu tô vendo, né? Eu também vejo sempre contornos de Stephen King na obra dele. Eu acho que as obras do Grady Hendrix não são para todo mundo, num sentido de que para você gostar, você precisa ter um gosto específico, assim como o King. Bom, não existe um autor do qual todo mundo vai gostar, claro. Mas alguns são um pouquinho mais específicos do que outros. Eu acho que o King se enquadra nisso e acho que o Grady Hendrix também. E eu acho que o que ele tem em comum com o King é trazer esse lado mais emotivo, né, para as histórias, como eu falei no Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que tem essa questão da amizade muito forte, da fé, né, e da fé não em termos de religião, mas da fé em termos de acreditar em algo, de realmente acreditar que algo pode te salvar, né? Eu acho que esses são os lados mais emotivos de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. E aqui a gente tem essa questão do luto, do drama familiar, das relações em família, dos segredos, das mágoas entre os irmãos, né? Que são todos temas trabalhados com bastante sensibilidade. E é uma coisa que o King faz muito bem também, né? Trazer dramas familiares, temas mais densos, temas às vezes inesperados, né? Para as histórias dele. Então eu acho que os dois têm muito isso em comum. É claro que esse livro também tem uma pegadinha trash, né? Como o outro dele. E faz a gente lembrar de filmes como O Brinquedo Assassino, né, o do famoso boneco Chuck, e de um outro filme que talvez vocês conheçam, que se chama Puppet Master. Acho que aqui no Brasil foi lançado como Mestre dos Brinquedos. E não quero falar mais sobre isso para não seria spoiler, mas assim, para deixar vocês descobrirem as coisas durante a leitura. Então, só vou deixar essas referências aqui para vocês irem pensando como que tudo isso pode se conectar. Então, dito tudo isso, eu gostei muito desse livro, assim, como eu esperava que eu fosse gostar, talvez um pouquinho mais. Se eu tivesse que falar um defeito, talvez seria que eu esperava mais do clichê da Casa Assombrada, né? Esse é a minha premissa favorita dentro do terror, Casas Assombradas. Então eu queria que fosse mais clássico da Casa Assombrada, mas por outro lado eu gostei muito que o autor escolheu ir por outros caminhos, que ele escolheu trazer algumas premissas que assim não são inéditas, né, não são 100% originais, mas são inesperadas. E eu acho que ele conseguiu reunir todas essas referências e todos esses elementos de uma maneira muito interessante. Então eu gostaria que fosse mais Casa Mal Assombrada? Sim, né? O clichêzão? Sim. Mas acho que também foi interessante ver esse lado mais surpreendente, mais inesperado. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não quero dar spoiler pra vocês, tá? Mas é só pra, né, deixar aqui que é um clichê, mas também não é um clichê. De qualquer maneira, o Grady Hendrix traz aqui essas assombrações da forma que eu mais gosto, que é trazer esses fantasmas, né, representando o luto, a dor da perda, as mágoas, a ausência, né? Então, essas assombrações são, independentemente do que elas são dentro da história, né, elas são essas metáforas, elas simbolizam esses sentimentos difíceis, né, de lidar, essas coisas que muitas vezes a gente acabam engolindo a gente de uma certa forma. Então essa é a minha forma favorita, né, de ver as assombrações, os fantasmas nas histórias de terror, e o Grady Hendrix fez isso com perfeição. Estamos chegando aqui no final, prometo, mas eu queria falar também sobre outra coisa que eu gostei muito nesse livro, que é como o autor trabalha questões da infância, né? Como a gente conhece aqui praticamente a vida inteira dos irmãos Joyner, né? A gente também vê bastante episódios da infância deles. E com isso eu acho que o autor conseguiu evocar aquela pureza, sabe? Que a gente sente nas nossas lembranças da infância, aquela nostalgia, aquela
uma certa vulnerabilidade que existe, né, na infância, em ser criança, e eu acho que o autor conseguiu evocar isso. Eu, pelo menos, senti muito isso. Às vezes, quando eu penso em lembranças, né, em memórias de quando eu era pequena, é gostoso lembrar, mas ao mesmo tempo dá uma dorzinha, sabe? Porque são coisas que, né, não voltam, nenhuma lembrança volta, mas essas da infância, não sei, elas têm uma aura especial, eu acho. E eu senti isso, né, acompanhando ali as memórias dos irmãos Joyner também. E outra coisa que eu acho que ele foi muito certeiro em retratar foi a questão não só do luto pelos pais, mas da perda do pai e da mãe, né? Eu, infelizmente, sei o que é isso, não ao mesmo tempo, graças a Deus, mas sei o que é não ter pai e não ter mãe, e eu posso dizer que é um sentimento, assim, de desamparo muito grande. Sei lá, não sei nem definir muito bem, mas a gente, pelo menos pra mim, né, quando eu perdi a minha mãe, que já faz muito tempo, claro que foi muito difícil, eu também era muito nova, né, foi um momento muito conturbado da minha vida, que trouxe muitas outras questões por anos a fio. Eu demorei muito tempo pra viver realmente, né, o luto por ela. Então, foi todo um período aí de muitas dificuldades, né, emocionais e tudo mais. E aí, quando fazia, acho que 15 anos que minha mãe tinha partido, meu pai morreu, né, que foi no ano passado. E aí eu senti que eu vivi duas perdas, né? Eu vivi a perda do meu pai e eu senti, né, que eu vivi de novo a perda da minha mãe. Então, eu perdi duas pessoas, mas eu perdi a instituição pais, sabe? Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Eu realmente senti isso, assim, que eu perdi algo muito maior, né? Eu acho que eu escrevi isso uma vez, que eu me sentia uma árvore sem raízes. E é isso, eu acho que essa é a definição que mais chega perto. Uma amiga minha que também não tem o pai e a mãe, ela uma vez me disse que ela se sentia sem gravidade, né? Como se ela estivesse flutuando. E eu acho que isso também define muito bem. É isso que eu quero dizer, assim, que é muito mais do que a perda de duas pessoas que você ama, o que já é muita coisa, né? Mas é a perda de algo maior, é a perda de, não sei, de um passado, da origem, sabe? Eu sei que a gente não perde isso, que isso vai ficar comigo para sempre até que eu parta, né? Mas é essa sensação de que você perde algo muito mais visceral do que, entre aspas, apenas duas pessoas que você ama. E a gente vem para a questão da casa em si, né? Que a gente acompanha a Luiz e o Mark mexendo nas coisas ali dessa casa, objetos que fazem eles lembrarem de algumas coisas que foram dos pais deles. E isso foi uma coisa que eu vivi, né, depois que meu pai partiu, porque a gente precisou realmente mexer nas coisas, e ele ainda tinha guardado coisas da minha mãe. Então, é uma experiência muito intensa você mexer naquelas coisas físicas que pertenceram a alguém que você ama. E eu acho que uma coisa que sempre bate é você pensar: como que uma peça de roupa pode viver mais do que o meu pai, do que minha mãe, sabe? Tipo, é um pensamento meio idiota, assim, meio solto, né? Mas que, pra mim, toda hora que eu olhava as coisas, eu falava: poxa, mas esse negócio aqui tá aqui, meu pai não, e minha mãe não, sabe? Então, é uma experiência muito intensa quando você precisa mexer nessas coisas do passado. É como mexer realmente num passado físico, quase, sabe? Na verdade né? Porque você tá mexendo em coisas do passado, mas é como se você remexesse em coisas dentro de você também, né? Porque é o passado dos meus pais, é o meu passado, e é essa constatação de que eles não estão mais aqui. Então essa parte pra mim foi muito intensa no livro, mas eu gostei de como o autor trouxe, porque pra mim soou muito real, né? Ainda mais que eu já vivi essa experiência, então eu posso dizer que foi muito verossímil. Então é isso. Bom, como eu já disse, eu amei bastante o livro. Eu acho que tem toda essa mistura do terror com o humor, com os dramas familiares, com questões como o luto e etc. Então essa mistura deu muito certo. Não é todo autor que consegue, né, fazer toda essa mistura de elementos e temas dar certo, e o Grady Hendrix conseguiu. No fim, a gente entende que essa casa não é só uma casa, né? Nenhuma casa é só uma casa, porque ela sempre carrega muito da nossa história. E talvez a casa em que a gente cresceu seja sempre assombrada, né?
por tudo que a gente já viveu, por tudo que não volta, por todas as coisas das quais a gente sente falta, por todos os nossos arrependimentos, por todas as mágoas, ressentimentos que permeiam a nossa história, e por todas as coisas boas também, porque no fim é isso que dá saudade, e a saudade, por mais que seja uma coisa boa, ela também machuca, né? Então acho que a casa em que a gente cresceu sempre tem esse lado, entre aspas, assombrado, e talvez então essa história seja sobre isso. Então o que eu posso dizer sobre Como Vender uma Casa Assombrada é isso. Se você gosta de terror, leia. Se você já leu, me conta o que você achou. Se você ficou com vontade de ler, me conta também. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.